Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Segundo ano, hoje, terça-feira, nós temos aí, gente, a nossa segunda aula da semana, tá bom? E primeiramente eu quero desejar aqui sempre uma boa semana, que vocês tenham aí um bom dia, que essa semana possa ser uma semana maravilhosa pra gente, pra você, pra mim, que tudo possa dar certo, tá bom? Sempre com muita esperança e muito amor. E também que nossos estudos, né, eles sigam aí num caminho decente, num caminho bom, porque, como eu falei ontem, ele vai trazer, né, resultados lá na frente, ok? Tá bom? Bom, gente, ontem nós fizemos o quê? Nós fizemos eu apresentei para vocês aquela questão da sequência tipológica, expositiva, fiz alguns exercícios com vocês, tá bom? Das páginas 2 e 3. E hoje, gente, você já pode até colocar aí na página 4, tá bom? Na página 4, que nós vamos começar exatamente por essa página 4, beleza? Porque o exercício que eu vou passar, que eu vou comentar com vocês hoje, ele consta aí dos exercícios 6 a 10, beleza? Da páginas 4 e 5, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou comentar com vocês que ele é um pouquinho extenso. Nem tanto, né? Mas ele dá um pouquinho de trabalho. Que é o seguinte, a questão 6, vocês fizeram ontem até a questão 5, e vocês leram aquele texto sobre a ficção, né? Que ele vai trazer aí informações dos conceitos sobre a ficção e tudo mais, certo? A questão 6 diz o seguinte: você vai ler agora dois parágrafos que dão sequência ao texto 3, então você precisa ter lido o texto 3, tá bom? Na linha acima deles, escreva uma frase que retoma a concepção de ficção expressa em cada parágrafo, como se fosse um tópico frasal. Lembra do tópico frasal? Ou seja, só o resumo da ideia principal. Para saber qual das acepções, sabe que acepções, gente? Acepções significa sentido, né? O seu sentido mais literal, beleza? Para saber a qual das acepções cada parágrafo se refere, preste atenção nos exemplos. Então é o seguinte, gente, olha só. Aqui, ó. Essa primeira, a gente pode fazer assim. Quando você lê um romance ou um conto, quando assiste a um filme de animação, a um drama, aventura ou comédia, você vê personagens verossímeis ou não, vivendo uma história plausível, ou seja, aceitável, ou absurda, num tempo e espaço organizados ou caóticos. A esse tipo de narrativa chama-se ficção, por oposição às narrativas de livros autobiográficos e aos filmes documentários, cujas personagens efetivamente viveram e cujo tempo e espaço são mensuráveis e concretos. Beleza? Então, gente, disso daí, qual uma frasezinha, qual o tópico frasal que eu posso tirar daí? Outra acepção de ficção refere-se o que? A arte, tá bom? Então, desse trechinho aí, a gente pode tirar esse tópico frasal, beleza? Bacana, então vamos seguindo aqui. Essa segunda aqui, gente. É por isso que quando alguém não acredita em algo que você diz, replica logo: isso é ficção. E aí, ficção se confunde com sonho, com utopia e até com loucura. Qual seria aí o tópico frasal mais adequado? Por fim, ficção também pode ser fantasia, simulação, fingimento. Beleza? Show de bola. Espero que vocês tenham entendido aí. 7. Nos textos 1 e 2 é empregada a terceira pessoa do discurso e não há referências ao interlocutor, ou seja, ao leitor. No texto 3 é utilizada a primeira pessoa do singular, começarei, e a menção do interlocutor você. Então é o seguinte, olha só a letra A. Reescreva o trecho do texto 3 a seguir, empregando apenas a terceira pessoa e não fazendo menção ao interlocutor. Isso aqui é importante para quê, gente? Até para a sua redação. Sua redação você utiliza o quê? A terceira pessoa sempre, nunca a primeira pessoa. É preciso deixar claro isso, tá bom? Então vamos lá. Examinando um dicionário qualquer, você, então já tiraria esse você daí,
poderá encontrar as três primeiras acepções da palavra ficção. Uma mais geral, ligada à fantasia, simulação ou fingimento, outra a mais conhecida diz respeito à chamada ficção científica. E por fim, aquela que se refere à arte, ou seja, ou mais especificamente à literatura. Começarei pela mais conhecida, já tiraria esse começarei, já que sempre que se fala em ficção, as pessoas pensam em ficção científica. Então é o seguinte, a forma, né, como está sendo solicitada aí na pergunta, ficaria a seguinte. Examinando um dicionário qualquer, é possível encontrar, você tirou você, né, as três principais acepções da palavra ficção. Uma mais geral ligada à fantasia, simulação, fingimento, outra ligada a mais conhecida diz respeito à chamada ficção científica e por fim aquela que se refere à arte ou mais especificamente à literatura. Aí tem que tirar o começarei, né? Tem que jogar para a terceira pessoa. Começando pela mais conhecida, a primeira acepção é a mais conhecida, tá bom? Então, gente, é bem fácil você transformar da primeira pessoa para a terceira pessoa e a terceira pessoa ela vai trazer o quê? Um tom de impessoalidade. Quando você coloca a primeira pessoa, você está, né, dando ali a sua opinião praticamente, você está impondo ali algum ponto de vista. Então, isso é bem interessante em relação a essa mudança. Compare a versão original com a versão reescrita por você. Quais são as mudanças de efeito sentidas? Justamente isso que eu falei. Quando você coloca na primeira pessoa, você está utilizando a sua subjetividade, os seus sentimentos, a sua posição, o seu conhecimento de mundo. Quando você põe na terceira pessoa, por isso que a redação ela é na terceira pessoa, porque você se exime ali, né, daquele texto. O seu ponto de vista, que você realmente acredita, está distante. Você vai apenas o que? Dissertar, você vai defender, ok? Uma ideia. Mas nem sempre aquela ideia é o seu ponto de vista mesmo. Você apenas tem que defendê-la. Você apenas tem que dissertar, né? Trazer informações, trazer conhecimento sobre aquela temática. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão responder as páginas 4 e 5, tá bom? Dos exercícios, eu já respondi a 6 com vocês e a 7, né? Vocês vão responder a 8, 9 e 10. Tá bom, gente? Então é isso. Assista agora a nossa videoaula sobre notícia. Grande abraço, pessoal. Vamos lá. Bom, aqui, só diminuir aqui, beleza. Olha só, gente, a notícia, vocês sabem que a notícia, de um modo geral, é um relato de um fato inédito, né? Ou uma série de fatos relacionados ao mesmo evento. Só que existe uma grande diferença da notícia para a reportagem. A reportagem, vocês viram que é algo mais profundo, mais complexo, mais denso, enquanto que a notícia não, é algo mais corriqueiro, algo mais rápido, às vezes de tom até mais informal, tá bom, do que a reportagem, ok? Bom, então vocês sabem que os meios de comunicação, o rádio, televisão, internet, são os veículos que trazem a notícia, certo? E como a gente falou também na reportagem, as mídias sociais são importantíssimas hoje para a divulgação das notícias. Hoje, gente, as notícias são bem mais vistas ou lidas na internet do que propriamente pelo jornal impresso, né? Você tem aí programas, né, que fazem acesso a notícias de diversos jornais e tudo mais, você acaba lendo, você acaba acessando pela internet sem estar pedindo, sem estar se deslocando para comprar um jornal ali na banca, algo do tipo. É algo mais prático, tá bom? Vamos lá. Então, gente, ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, como eu falei para vocês. A forma como a notícia é tratada é bem diferente da reportagem, tá bom? Por quê? A questão da densidade, da estrutura. Só que as duas possuem duas características semelhantes. Vocês lembram que eu falei que a reportagem tem que tomar cuidado em relação à opinião do repórter, do jornalista, né, que ele traz uma carga subjetiva? Pois é, na notícia vai acontecer a mesma coisa.
Só que as duas, a notícia e a reportagem, elas tendem a ser de forma imparcial. Elas tendem a ser, só que nem sempre. Né? Às vezes tem ali, você consegue perceber a opinião do próprio jornalista, né, imposta ali dentro da reportagem e da notícia. Isso acaba acontecendo, natural, é natural. Por quê? Porque se eu escrevo algo, eu tenho a tendência de escrever minhas ideias, de passar as minhas ideias através da minha escrita. Bom, aí como vocês viram, a reportagem e notícia, elas possuem a mesma estrutura, né, naquela estrutura inicial, do parágrafo inicial. Por quê? Você tem que responder: o que é o fato? Quem está envolvido no fato? Quando esse fato ocorreu? Onde esse fato ocorreu? Como esse fato ocorreu? E por que esse fato ocorreu? Você sabe, gente, que quando isso não acontece, quando não aparecem esses fatos, vocês falam, ué, mas o que está falando aqui essa notícia? Né? Não tem razão, não tem pé nem cabeça isso. Né? Você não consegue identificar qual é o início, qual é o fim, sobre o que vai ser dito, quem está envolvido naquilo, quando aconteceu aquilo, onde aconteceu. Então, o lead, lembra que a gente falou do lead? O lead é muito importante tanto para a reportagem quanto para a notícia, beleza? Então, olha só, a gente vai ver aqui, vou até diminuir aqui, ó. Acho que vou colocar aqui embaixo, né? Depois eu jogo lá pra cima. Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Olha só, essa aí é a notícia. Professor, de onde que é essa notícia? Aqui embaixo a fonte, ó. The New York Times, certo? Que é o jornal lá dos Estados Unidos, porque obviamente isso foi traduzido, por quê? Porque originalmente ele é do The New York Times, só que ele foi traduzido obviamente para o estado de São Paulo, ok? Beleza? Ok, vamos lá. O estado de São Paulo, né, o jornal de São Paulo, e foi publicado no dia 30/6, ou seja, no dia 30 de junho de 1999. Tem que tomar muito cuidado com a questão da data da fonte, porque ela pode ser relevante para algum dado, tá bom? Que vai aparecer no decorrer do texto, para você fazer uma comparação. E vocês vão ver que acontece isso aqui nessa notícia, tá bom? Vamos lá. Nova York. Só. Ah, não, deixa eu ler aqui primeiro o título e depois o subtítulo, tá bom? O garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Edwin, de 13 anos, perdeu mãe, irmão e avô na passagem do furacão Mitch. Nova York. Só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus, o garoto hondurenho Edwin, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York. Né? Então ele fez toda uma trajetória aí, onde vive o seu pai. A Odisseia de Edwin, vocês sabem o que é a Odisseia? É o caminho longo, né? É toda essa trajetória que ele fez. A Odisseia de Edwin, que lembra a de Barry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou de Josué, o garoto do filme Central do Brasil. Vocês lembram que referências são importantes? Olha o que esse jornalista fez numa notícia pequena. Trouxe duas referências. Uma do Mark Twain, né, e a outra do filme Central do Brasil. Então percebam como essa relação é muito importante. Bom, então o garoto do filme Central do Brasil começou em 22 de maio na cidade hondurenha de São Francisco de Ojoia, tá? Então, olha só, o que acontece agora? Nós já identificamos algumas partes, já vimos algumas partes do lead, ok? Então, olha só, a gente vai analisar parte por parte depois. Por quê? Porque eu tenho que continuar para vocês analisarem direitinho outras informações dessa notícia. Eu vou passar só a bolinha aqui para cima. Beleza. A mãe, o irmão e o avô dele morreram em novembro, durante a passagem do furacão Mitch,
que devastou boa parte da América Central. Ele chegou a Nova York no domingo, mas até ontem não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Então, você vê aí uma informações bastante importantes, né, da causa disso daí, né, da causa dele ter esse desejo de encontrar o pai. Vamos lá. Revin Vasquez, pai de Edwin, enviou ao garoto, por intermédio de um vizinho hondurenho, $200 e um bilhete com instruções vagas, ou seja, com instruções imprecisas, para que se encontrasse com ele às 15 horas do domingo do dia 27, no aeroporto LaGuardia. Aí você, em Nova York, aí você vai me perguntar, professor, mas por que ele entregou um bilhete com instruções assim imprecisas para ele encontrar para eles se encontrarem às 15 horas do domingo do dia 27 no aeroporto LaGuardia? Porque é o seguinte, gente, observem que essa reportagem é de 1999. Nessa época, a internet ainda não estava no seu auge, a internet estava ainda engateando, só existiam aí repartições, né, importantes e tudo mais, ou então pessoas que tinham bastante poder aquisitivo já tinham a internet, mas a grande maioria da população não tinha, não era algo acessível, não era algo muito caro. Hoje não, hoje você tem aí internet em qualquer lugar, em qualquer, né, no shopping, ou então você vai em, em lojas assim particulares, assim, em lojas que tem um Wi-Fi para você ficar lá e tudo mais, para você acessar qualquer coisa que você queira, mas antes não. Então por isso que ele, né, levou esse bilhete. E outra, tem uma referência muito grande, porque não sei se vocês já viram o filme Central do Brasil, mas o garoto também, né, a sua peregrinação é também através de uma carta, né, que é feita escrita, na verdade, pela Fernanda Montenegro. Eu não lembro agora o nome da personagem dela, não sei se vocês já viram, ou pais de vocês já viram, que também trabalha com isso, com a questão da carta, de um bilhete e tudo mais, certo? Então, vamos começar. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem. Cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois a da Guatemala com o México. Eita, foi uma aventura aí, né, gente? Então vamos lá. Vamos começar aqui a análise. Beleza. Olha só. Vejamos as perguntas respondidas pelo jornalista no lead, tá bom? Então, o que? O que é? Olha só. Um garoto que sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai, certo? Esse é o fato, esse é o que aconteceu, beleza? Quem? E aí? O garoto hondurenho Edwin, né, que é o personagem. Então você percebe aí algumas informações importantíssimas, porque você já sabe o que é, você já sabe quem, e agora quando? Você sabe identificar quando, gente? Né? Quando isso aconteceu, você sabe identificar? Aí, de acordo com o que nós lemos e vimos, vamos lá, vamos ver se você acertou. De 22 de maio de 1999, lembra que eu falei que é importantíssimo ler a questão da fonte, que é o início da viagem, a 30 de junho do mesmo ano, data da publicação da notícia, ou seja, aquela data que nós vimos da fonte tem como referência, por quê? Porque, né, ele começou no dia 22 de maio e terminou ali praticamente no dia 30 de junho, que é a data da publicação. Então tem muita relação para você saber essa informação de quando começou e de quando terminou. Beleza? O como? Como isso aconteceu? Sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Então, vocês percebem que o jornalista ele não precisa se estender no lead. Ele precisa dar informações precisas, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. Informações bem que eu possa ler e possa entender o que eu vou apreciar depois, o que eu vou fazer a leitura logo após, tá bom? E aí o porquê, né, gente? O porquê aí nesse caso não está no primeiro parágrafo, mas está
logo no início do segundo parágrafo, né? Logo atrás ali logo após, perdão, ao primeiro parágrafo. Então, olha só, aqui, ó, nesse caso, você tem que ler aqui em cima. Nesse caso, o jornalista optou por não informar o motivo do fato no lead. Então, a sexta pergunta, por quê, é melhor esclarecida no corpo da notícia, a partir do segundo parágrafo. Né? Então, gente, professor, mas isso aí é uma opção do jornalista? Sim, ele acredita eu que ele achando que iria ficar muita coisa para o lead, ele decidiu colocar no segundo parágrafo, tá bom? Então, o porquê, né? A causa, perdeu a mãe, o irmão e o avô, né? Mortos na passagem do furacão Mitch, beleza? Bom, aqui, gente, eu trago como eu sempre trago para vocês, né, um exemplo mesmo de fato, além daquele lá, que nós vimos agora, sempre trago outros exemplos. Esse exemplo é daqui de Manaus, né, para você ver que também a gente consegue acessar informações, consegue acessar pela mídia digital jornais aqui de Manaus. Então eu trouxe aqui, gente, uma notícia, tá bom, de um time. Olha só, time faz rifa para jogar competição nacional de futsal. Aí você vai perguntar, professor, mas isso não é relevante. Pois é, por isso que não é uma reportagem, é uma notícia, uma notícia corriqueira, um fato corriqueiro. Tem uma certa relevância, mas dentre outros assuntos, né, obviamente isso aí seria preterido. Né? Outros assuntos como política, saúde, economia são mais importantes. Né? Por isso que existem mais reportagens sobre esses assuntos, enquanto que aí no caso esporte, né, tem reportagens também, mas no caso aí a notícia ela vai prevalecer, porque quer passar uma informação, né, é importante, mas né, dentro da escala de outros assuntos, esse aí tem uma menor importância, tá bom? Então vamos lá. Rifa organizada pelo Unidos do Alvorada custa apenas R$2. Né? Então seria aí justamente essa rifa para ajudar o time a viajar para uma competição nacional. Olha só algumas pistas que nós temos aqui na notícia que nós vamos perceber. Vamos ler esse primeiro parágrafo que se a gente consegue identificar, né, esses elementos que nós vimos aí no lead. Participar de um evento com dimensões nacionais é ótimo para a visibilidade de um atleta. Diante disso, o time Unidos do Alvorada está promovendo, olha só, o que é, certo? Está promovendo a venda de rifas. O que é a venda de rifas? Quem está envolvido nisso daí? O time Unidos do Alvorada. Beleza? Olha só. Qual a próxima pergunta? Certo? Quando e onde, não é isso? Olha só. Para levar os jogadores do time futsal para competir na Taça Brasil. Olha só, gente. Onde é? Na divisão especial, tá bom? Que acontecerá na cidade de Tubarão. Onde é? Lá na cidade de Tubarão, tá bom? Visando aí a Taça Brasil divisão especial. Interior de Santa Catarina, entre os dias 11 e 18 de outubro. Seria o quando, tá bom, gente? Então nós vimos aí o que, o quem, o quando e o onde. Beleza? Bacana? Então, como que eles vão fazer? Os interessados em adquirir a rifa poderão ganhar uma motocicleta modelo Bros e uma TV de 50 polegadas. O sorteio acontecerá durante um amistoso organizado pelo Unidos do Alvorada no dia 26 de setembro, em um local que será definido futuramente. A rifa custa apenas R$2. Então ele respondeu aí, tá bom, como eles vão fazer e por que também, já está justificado por que eles vão fazer. Então, gente, vocês percebem que o lead é importantíssimo. Professor, como o jornalista ele pode optar em escrever um segundo parágrafo e colocar algumas informações? Pode, não tem problema, só que é aconselhável, obviamente, você colocar as informações resumidas aqui no lead, aqui no primeiro parágrafo, justamente para o leitor ter aí uma leitura maior, né, um interesse maior pela notícia.
Aqui a gente vai, né, atentar para algumas características. Vocês lembram que na reportagem nós tínhamos a fala de uma pessoa que vive aquele problema, ou então que participa diretamente daquela coisa, né, seja um problema ou não, né, mas está diretamente ligada ao assunto, né, que participa do assunto. Aqui nós temos também, na notícia, olha só, o técnico da Alvorada, Mauro dos Santos, explicou ao Em Tempo que um evento da Taça Brasil Divisão Especial é um evento único e permitirá que os jogadores amazonenses ganhem visibilidade. Nós estamos organizando esta rifa para nos ajudar com a viagem para a Taça Brasil, né? Os custos são altos, é a primeira divisão, é a especial, com os times mais importantes do Brasil. O mundo observa esse evento, que revela muitos jogadores. Todos param para assistir a quem está jogando. O valor é alto, desde a inscrição até a viagem. Então vocês percebem que é uma pessoa que é o técnico, né, que vai participar também com a equipe dessa competição. Então é preciso ter esse relato. É preciso ter esse relato, tá bom? Então, gente, é muito importante essa questão, ok? Olha só, e aqui no finalzinho, ó, ele fala aqui, representatividade. O grupo esportivo já coleciona histórias de representatividade do futebol amazonense em campeonatos nacionais. Então ele vai falar de algumas questões que o clube já participou e tudo mais, de algumas competições. E aqui ele dá um exemplo. Lembra que o exemplo é muito importante, exemplos, dados. Aqui na notícia também vai acontecer. Olha só, um exemplo da força dos jogadores locais é Celino Alves, que atualmente joga pelo St. Andrews de Malta. Recentemente o jogador conquistou o tetracampeonato da Liga Maltesa de Futsal, ou seja, lá no exterior onde ele joga, ele já conquistou alguns títulos. E ele é daqui do Amazonas. Então isso é um exemplo, isso pode ser considerado, né, uma estratégia argumentativa, porque traz o leitor, fala, opa, um jogador amazonense jogando numa liga exterior e fazendo sucesso, então é porque vale a pena comprar essa rifa, é porque realmente vale a pena investir nesse time. Então, gente, nada é por acaso, sempre uma estratégia argumentativa, sempre uma estratégia de trazer o leitor, de chamar a atenção e dizer, isso é relevante, beleza? Por mais que o assunto seja não tão aprofundado, não tão relevante, mas o jornalista ele tem essa missão de, seja notícia, seja reportagem, falar, esse tema é relevante, isso é importante, beleza? Então é isso, pessoal. Aí é o seguinte, vamos aqui, atividade. Pesquise e recorte uma notícia de jornal, colhe em seu caderno e a partir da identificação do lead, localize as respostas para as seguintes perguntas. Gente, você não precisa estar recortando. O que nós vamos fazer? Você vai copiar uma notícia do jornal. Se você achar melhor, fazer, recortar mesmo, de fato, recortar e deixar no seu caderno, ok. E aí você embaixo só vai localizando ali o lead, ok? Não tem problema. Isso não vai impedir de você fazer da maneira como eu citei anteriormente, tá bom? Se você quiser copiar, ok também. E quiser ir marcando com uma caneta diferente, perfeito, sem problema, pode fazer dos dois jeitos, tá bom? Você vai identificar o que, quem, quando, onde, como e porquê, beleza? Respondendo as perguntas do lead, ok? Então é isso, gente. Tem as atividades também do livro, tá bom? Isso é no caderno. Isso daqui você vai entregar na quinta-feira, beleza? A atividade do caderno da quinta-feira, beleza? Bom, atividades, páginas 15 a 19, atividade de hoje do livro, tá bom? Páginas 15 a 19, beleza? Vocês vão me entregar isso até sexta-feira, ok? Grande abraço e até a próxima aula.